Lendo aqui a passagem de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36, aqui fala de uma mulher que ela ungiu os pés do Senhor com unguento. Nessa passagem fala que Jesus ele entrou dentro da casa de um fariseu chamado Simão. Ele sentou-se à mesa e ali naquele momento, Simão ele não fez nada para agradar o Senhor. Ele não agradeceu, ele não adorou, ele não glorificou. Ele somente estava com Jesus em sua casa. E essa mulher, a diferença dela era que é uma mulher pecadora. Ela levou um vaso de alabastro com unguento na casa de Simão, ela entrou lá dentro e quando você chegou próximo de Jesus, ela se prostrou aos pés de Jesus. Na palavra fala que ela chorou, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. E aqui ela fala, ó, sabendo que ele estava mesmo na casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento. O vaso de alabastro ele era um vaso de valor e o unguento ele tinha um óleo com perfume. E estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe aos pés com as lágrimas e enxugar os cabelos com sua cabeça. Ela beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. E isso, quando viu o fariseu que tinha o convidado, falava consigo dizendo: se este for profeta, bem saberia qual era a mulher que lhe tocou, pois era uma pecadora. Então, quando ela chegou ali e esse que o convidou, né, que era o dono da casa, Simão, ele em nenhum momento ele pensou o que ela poderia ter feito, o que aconteceu. Ele somente o julgou pelos seus pecados e duvidou, né, de Jesus, porque Jesus ele permitiu aquele ato que ela tem feito, mas Jesus ele não resiste a um coração aquebrantado. Então, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ela entrou na casa, ela chorou, ela se aquebrantou. E hoje eu te convido a chamar a atenção de Jesus. Eu te convido a você convidar Jesus para entrar dentro da tua casa e que você se aquebrante e que você leve esta mulher como um exemplo para a tua vida, a forma que ela chegou e a forma que ela se aquebrantou. O Senhor não resistiu e Ele muito se agradou desta posição. Muitas das vezes nós convidamos Jesus, entra na minha casa, faz um milagre, mexe na minha estrutura, fica aqui, cuida do meu lar, mas nós não se prostramos diante dos pés de Jesus. Nós não fazemos nada, nós ficamos igual Simão. Deixamos Jesus entrar, Jesus trabalha aí e acabou. Não, nós precisamos glorificar, nós precisamos adorar. O Senhor ele nos deu ferramentas, o Senhor ele nos deu os meios de graça, a oração. Nós precisamos clamar ao Senhor, convidamos o Senhor, precisamos chorar, precisamos clamar, suplicar, falar com o Senhor o que nós precisamos, porque Ele está a todo ouvido. Só que há uma diferença, porque aquela mulher não precisou falar nada, porque o Senhor, Ele já sabia o que vinha de dentro do coração. Muitas das vezes ela poderia falar palavras lindas, falar demais ou repetir coisas inteligentíssimas, mas o coração estava vazio. E então ela não precisou falar nada porque o Senhor ele já sabia, o Senhor já estava vendo aquele ato e ele muito se agradou. E Simão, vendo aquela situação, ele não tinha o mesmo coração que o dela, ele não estava tão grato e ele pegou e simplesmente foi muito mais fácil criticar do que se aquebrantar com aquela situação, porque naquele momento o coração dele estava fechado, naquele momento ele não se importava com nada, ele só queria somente a presença de Jesus, e ela não, a diferença dela é que ela foi para adorar,
Ela foi para agradecer. Ela não foi ali naquele momento para pedir nada. Ela só foi ali para sentir a presença de Jesus. Eu te convido hoje a sentir a presença de Jesus, a orar, a buscar, a se derramar, a entregar o teu coração para o Senhor, para que Ele possa te abençoar, porque através desse ato dela, escuta aqui no final que eu vou te falar. E aí, indo mais para frente, ele disse assim, ele tinha falado, né? Quanto isso viu o fariseu, o que tinha convidado, falado consigo, dizendo que fora profeta, bem saberia qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse a Simão, uma coisa eu tenho de dizer. E ele disse, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo ele como lhe pagar, perdoou ambos. E disse, pois, qual deles amará mais? O amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão, vê tu esta mulher? Aí ele olhou, né? Provavelmente deve ter olhado para ela. Aí Jesus fala para ele, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta me rogou-te com lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculo, mas esta deste, desde que ela entrou, tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso eu te digo que muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem é pouco perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor, nesse momento, Ele está nos convidando. Ele está nos convidando a se derramar aos pés dEle. Ele está nos convidando neste momento a não olhar para trás, a não olhar para o pecado. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não somos merecedores de nada. Mas o Senhor, quando Ele entra dentro do nosso lar, quando Ele se aproxima de nós, quando Jesus ele está na casa, Jesus ele estava na mesa, Jesus ele está a todo momento pronto a nos ouvir. Jesus ele está a todo momento pronto a nos ajudar. Em nenhum momento Jesus ele vira as costas. Jesus ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E se hoje você sente o desejo de voltar para a presença do Senhor, de voltar a sentir novamente, de voltar a ter experiências profundas com o Senhor, volte hoje. Seja igual esta mulher que se derramou aos pés de Jesus. Peça a Ele para que renove hoje as suas forças, para que renove o primeiro amor novamente em tua vida, que o Senhor Ele muito fará. Eu falei, meu Deus, eu não sou merecedora de nada, muito obrigada, porque o Senhor tem me feito entender o quanto o Senhor me ama e o quanto o Senhor se agrada de um coração aquebrantado. E nós precisamos chamar a atenção de Jesus, não só clamar e orar, mas o nosso coração ele tem que ser sincero para chamar a atenção de Jesus, se derramar mesmo, buscar o Senhor de todo o coração. E aqui ele fala, e aqui mais, disse-lhe, né? Depois que ele falou que os pecados são perdoados, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Então muitos vão duvidar, muitos vão julgar, muitos vão falar, mas o Senhor ele fala para que você se esforce,
para que você tenha bom ânimo, para que você continue. Porque quando ele foi para o Pai, ele disse: ainda não é chegada a hora de vós ir comigo. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Mas eu peço que vocês confiem em mim, que vocês creem em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e ele disse que ele vai voltar para buscar uma igreja, para buscar aqueles que estão preparados, a igreja fiel. Ele disse para se alegrar, e ele disse mais, na palavra do Senhor, que a mulher, quando ela estava pronta para dar o parto, para ter o bebê, ela sentiu dores de parto. Mas naquele momento que a criança nasceu, que ela pegou a criança no colo, ela não sentiu mais aquela dor e ela teve alegria quando ela teve a criança no colo. Então, a dor, ela não é para sempre. A dor, ela é passageira. A dor, ela é só por um momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E Jesus, ele fala para aquela mulher e disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, meus irmãos, eu falo nesse momento, continue perseverando, não desista de buscar o Senhor, continue tendo fé. Aqui o Senhor, ele mostra mais uma vez as nossas vidas, que ele não está olhando para o tamanho do seu pecado. Todos nós somos pecadores, mas ele está olhando como que você está diante dele com sinceridade. E eu te peço mais uma vez que não desista. Eu não sei o que você está passando no seu momento de dor, mas eu sei que como experiências eu tenho passado por muitas coisas, mas toda vez que eu venho e leio essa palavra e eu vejo como que essa mulher, ela se derramou aos pés do Senhor, eu sempre tento chamar a atenção do Senhor. Eu vou ali como pobre pecadora necessitada e falo: Senhor, que o Senhor me diminui para que o Senhor cresça. Eu venho aqui igual aquela mulher que lavou os teus pés. E eu choro na presença do Senhor, sou chorona mesmo. Eu peço, Senhor, porque eu sei que Ele está me ouvindo. E nesta hora eu te convido também para chorar aos pés do Senhor, para que você abra o teu coração, para que você busque o Senhor com alegria. Porque o Senhor, Ele não se alegra de te ver triste. O Senhor, Ele não se agrada na tristeza, Ele não se agrada na morte do ímpio. Ele não tem prazer na dor de ninguém. Então eu te convido hoje para que você possa entregar a sua vida, o teu coração para Jesus e deixe que o Senhor, Ele fará as demais coisas. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com as demais coisas. O Senhor, Ele pede para que você possa descansar. Somente descansa. Ali naquele momento que ela fez esse ato de se derramar aos pés do Senhor, o Senhor, Ele lhe deu a promessa de salvação. E a paz dele foi com aquela mulher. E eu creio pela fé que hoje o Senhor também está te concedendo a paz no teu coração. Somente descansa. Busque, clame e Ele te responderá. Continue adorando, continue glorificando e as demais coisas serão acrescentadas. Amém?